Olá, queridos, hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor me deu em Lucas capítulo 15, verso 3 em diante, onde o Senhor está falando sobre a parábola da ovelha perdida. Tudo começou quando eu estava fazendo uma limpeza na minha casa, aquela limpeza do dia a dia. Eu estava limpando a bancada da cozinha, aquele lugar que você espalha ali farelo de pão, deixa cair, né, farelinho de biscoito. Eu estava limpando ali e de repente o Senhor falou algo comigo muito interessante. Enquanto eu olhava aquela limpeza que eu fazia, eu estava refletindo sobre nós não observarmos quando a coisa está limpa. Só vinha à minha mente o seguinte: quando tá sujo, todo mundo repara, mas quando tá limpo, a gente não repara. Se a bancada estivesse suja ali com farelo, aquilo me dava mal-estar. Mas quando eu limpo, fica normal. E aí eu comecei a pensar nisso, comecei a limpar ali, comecei a pensar nisso, aquilo não saía da minha cabeça. E de repente veio para mim uma revelação. O Senhor falou comigo em pensamento. Ele começou a ministrar meu coração enquanto eu limpava. E ele falou assim: da mesma forma que você está observando a bancada te incomodar quando tá suja e quando tá limpa não faz diferença nenhuma, assim é a vida em santidade comparada com a vida em pecado e a vida em pecado comparada com a vida em santidade. O pecado, ele nos torna sujos no mundo espiritual, aos olhos de Deus. Por isso que Deus odeia o pecado. Mas a santidade, ela nos torna normais. Muita gente acha que o normal do ser humano é o pecado. O normal não é o pecado do ser humano original, da criação original. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou a terra, a nossa dimensão original, o pecado não era a nossa natureza. Aí ocorreu a queda de Adão e Eva, que é chamado de pecado original. Então ocorreu aquela queda, aquela destruição da nossa dimensão, a destruição da humanidade. Foi a partir daquele momento que o pecado virou uma coisa, entre aspas, normal. Mas o nosso normal original, do qual Deus nos criou, éramos parecidos com Deus, éramos semelhança total a Deus, éramos iguais a Deus. Então nós éramos santos como Deus é santo. O normal para Deus, na ótica de Deus, é a santidade. E muitas vezes a gente esquece que tem um DNA em nós espiritual que lembra, entre aspas, lembra, tá, gente? Que lembra dessa coisa toda da divindade da qual fomos criados, que é a imagem e semelhança do Senhor, que é divino, que é soberano, que é maravilhoso. E então nós temos, parece um DNA espiritual. E nesse DNA parece que está gravado que o nosso normal é a santidade, que o nosso normal é sermos pessoas corretas, que o nosso normal é sermos pessoas boas, que o nosso normal é sermos pessoas que fazem as coisas da maneira certa, que vivem da maneira certa. Ou seja, tenta comparar uma pessoa que vive em santidade, que tem uma vida correta, com um lençol branco. E um lençol todo sujo, todo manchado, ele vai ser uma pessoa, vai representar uma pessoa que está vivendo em práticas erradas, em pecado e etc. Ninguém repara um lençol branco. Mas se o lençol branco tem uma mancha de sujeira, de graxa ali em cima, todo mundo repara a mancha. Todo mundo aponta o dedo para a mancha e diz: ah lá, tá sujo. Assim também é na nossa vida. Quando a gente tá fazendo tudo normal, ninguém aponta o dedo pra gente. Ninguém fala: ah, você está fazendo. Não, porque a gente tá normal. Estamos fazendo o que tem que ser feito, estamos fazendo a coisa certa. Aí quando a gente peca, quando a gente tropeça, quando a gente erra, levanta uma multidão de pessoas pra apontar o dedo. E a gente acha ruim isso. Mas não, é o certo. É o certo a gente rejeitar. Não é que a gente deva julgar as pessoas. Não é isso que eu tô falando. Não é que a gente deva ficar apontando. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é que olhar criticamente pro mal e rejeitar no nosso coração o mal, isso é uma natureza correta. Isso é o certo. Você pode observar que nas células do nosso corpo, quando uma célula fica doente, ela é isolada, os anticorpos vêm para isolar. Da mesma maneira, se a gente não se posiciona quando a gente vê uma coisa errada, uma sujeira, um pecado, se a gente, não, vamos aceitar, é normal, é semelhante a isso. É semelhante a você ter uma casa que tá com uma bancada ali da sua cozinha toda suja e você fala: não, tudo bem, a gente vai trabalhando, vai vivendo assim na sujeira, entendeu? Então o Senhor foi falando isso comigo e eu fiquei refletindo nisso, uma viagem. Eu falei: Deus, que loucura, a gente não repara quando as pessoas estão fazendo as coisas certas. A gente não repara, a gente não elogia, a gente não fala: nossa, como você fez tudo certo. Não, porque é o normal, que é o certo, que é o básico.
Mas quando alguém faz uma besteira, vem a mancha de graxa no lençol branco. E aí a gente tá pronto ali pra ver. Ainda que a gente não deva ficar apontando e julgando, não é isso. Mas a gente precisa se posicionar em relação ao nosso coração, em relação ao nosso julgamento interno, que é o quê? Eu não quero isso pra minha vida. Eu não gosto disso pra minha vida. E isso está errado. Porque tem um texto que a palavra diz que a gente deve avaliar todas as coisas. E a palavra usada é julgar. Nesse caso, julgar todas as coisas. E ver o que presta e o que não presta. Por quê? Porque se a gente não tiver essa forma de pensar, qualquer coisa que vier pra gente, a gente vai aceitar. A gente não vai ter critério de avaliação mais. Mas a gente tem que ter critério de avaliação. A gente tem que aprender a criticar o que é errado. Falar mal do que é errado. E falar bem do que é certo. Mas a gente vê muitas pessoas hoje em dia ficarem ofendidos quando a gente fala mal do que é errado. As pessoas levam pra elas, levam pro pessoal. Ah, você falou mal de mim. Não, eu tô falando mal da atitude errada. Eu tô falando mal daquilo que é errado. É errado fumar faz mal pra saúde. Não é uma coisa de Deus, entendeu? É errado se embriagar, tá na Bíblia. É errado. Ah, não, você tá falando mal de mim, eu gosto de beber. Não, eu tô falando mal do erro. Tem que falar mal. É errado usar drogas. É errado. Ah, mas eu uso porque você tá falando mal de mim. Não, eu não tô falando mal de você. Não é nada pessoal. Estou falando que a atitude está errada. É errado ter vida sexual sem ser casado. É errado. Ah, não tô falando mal de quem faz, eu tô falando mal do erro, entendeu? Nós precisamos aprender a criticar o erro e entender que isso é saúde emocional, que isso é saúde mental, que isso é saúde espiritual. Ou seja, o normal é a bancada limpa. O normal é a nossa vida estar limpa. Isso não é nada demais. E às vezes a gente vê pessoas que endeusam isso, que colocam isso lá em cima. Viu? Fulano está fazendo tudo certinho. Tá, mas não tá fazendo mais do que sua obrigação. É a nossa obrigação. O que eu vejo muitas vezes são pessoas dizendo assim, eu já não faço isso, já não faço aquilo, já não faço aquilo outro, já não faço aquilo outro, então Deus tem que me entender porque tal coisa errada eu vou fazer, porque eu já tenho uma lista de coisas que eu não tô fazendo. Meu bem, você não tá fazendo mais do que sua obrigação como cristão. É a nossa obrigação manter a bancada limpa da nossa vida. Manter a nossa vida limpa e correta. Só que a verdade é que tem muitos cristãos que vivem uma vida cristã de olho no mundo, de olho nos prazeres do mundo, cobiçando as coisas erradas, entendeu? É um outro problema. A pessoa tá com o coração desejando a coisa errada. Aí a pessoa fica reparando, tá vendo como tá limpo? Tá vendo como é que eu não deixei sujo? A vida não é assim. Observa na sua casa. Quando tá limpo, é o normal. Quando tá limpo, ninguém elogia, não. É o normal tá limpo. Agora, quando tá sujo, tá cheio de gente pra falar, nossa, como tá sujo sua casa. Como tá sujo sua cozinha. E você mesmo, eu faço isso. Nossa, como tá horrível, tá sujo. Então, que a gente possa usar esse mesmo método que a gente usa pra criticar, às vezes, a nossa casa, nossas coisas, nossa limpeza, nossa organização, que a gente use esse mesmo método pra gente se avaliar, pra gente criticar o nosso próprio comportamento quando ele estiver errado e sujo e pecaminoso, porque o pecado é aquilo que suja a gente espiritualmente. Então vamos ler capítulo 15 de Lucas, verso 3. Diz assim: Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? Verso 5. Achando ela, põe ela sobre os ombros, cheio de júbilo, cheio de alegria. Verso 6. E indo para casa, reúne os amigos, os vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Verso 7. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vamos ler de novo o verso 7, que é aqui que entra aquilo que Deus falou comigo na hora que eu estava limpando a bancada da cozinha. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo lá no céu por um pecador que se arrepende, ou seja, por uma bancada que estava suja, mas de repente foi limpa. Estava suja, estava perdida, mas de repente alguém chegou e limpou e ela ficou limpinha, brilhando, do que por 99 justos, 99 bancadas que nunca se sujaram, que não necessitam de arrependimento, entendeu? Então, a mulher santa, o homem santo, a pessoa santa de Deus que vive em santidade, não é aquela pessoa que nunca se suja, não é.
O santo verdadeiro é aquele que sabe que tropeça, que se suja. O dia a dia suja a gente, que nem a bancada. Todos os dias sabe que tem que vigiar, tem que estar limpando, pelo menos dia sim, dia não, porque você não aguenta ficar na sujeira. Começa a cair muito farelo, aí você vai e tem que limpar. Passa um papel toalha ali com álcool, depois seca com paninho, pronto. Assim tem que ser a nossa vida, porque vai haver mais alegria no céu por pessoas que estão sempre se limpando. O santo verdadeiro são aqueles que estão sempre se limpando, sempre se lavando na santidade do Senhor, sempre se lavando debaixo do rio de águas vivas que corre do trono de Deus, se lavando, se purificando no sangue que foi derramado há mais de 2019 anos atrás, que é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente precisa entender isso aqui. A gente precisa estar sempre se lavando, sempre se lavando. É o que Jesus estava falando do pecador que se arrepende. Vai ter muita alegria no céu. Por quê? Porque infelizmente hoje em dia aqui tem muita sujeira e tem muita gente que está afundada na sujeira, que a bancada nunca foi limpa. E vai ter muita alegria quando essa pessoa for limpa. Agora, ai de mim, ai de você, que acharmos que uma vez que a gente limpou, a gente não precisa limpar mais. Não existe isso. Enquanto a gente viver, a gente precisa estar limpando, porque o farelo cai todo dia, o farelinho do pecado ali, um pecadinho ali, uma coisa que você escuta, uma coisa que você vê na televisão, uma coisa que você vê na internet, aquilo vai entrando na sua mente, aquilo vai te contaminando. Quando você vê, você tá cheio de farelo na sua vida, cheio de sujeira na sua vida, tá insuportável. Então vamos manter isso, assim como a gente consegue manter a bancadinha da cozinha limpa. Amém? Eu espero que tenha abençoado cada um de vocês e até o próximo vídeo.